terceiro ano, Géia. Saudades de vocês. Espero que estejam todos bem. Na nossa última aula, que foi dia 25/5 do mês passado, mês de maio, no finalzinho da aula, eu coloquei uma história no Play para vocês ouvirem, que foi uma história do macaco Totó e do grilo Diga Lá, eles descobrindo alguns valores, né? Hoje eu vou comentar sobre essa história, vou, de certa forma, contar essa história, né, para vocês, que naquele dia vocês só ouviram, e o tempo também foi curto. Então, hoje a gente vai trabalhar essa história. Eu vou contando e a gente vai conversar sobre ela, certo? Então, vamos começar. O nome da história é Diga Lá e Totó, aprendendo a valorizar o outro. Diga Lá e Totó tornaram-se grandes amigos quando começaram a frequentar a escola da inteligência. Eles não tinham TV, internet, jogos de videogame, mas nem por isso deixavam de se divertir. Eles sempre encontravam brincadeiras divertidas para passarem o tempo. Mas o macaco Totó não entendia que aprender a perder é tão importante como ganhar. E ele sempre falava para o seu amigo de Galar, que era o mais inteligente da floresta. Bom, aqui eu quero falar para vocês que por que aprender a perder é mais importante do que ganhar. Porque quando você aprende a perder, você vai ver, você não vai se sentir chateado, você não vai precisar diminuir o seu colega, diminuir ninguém, porque o que o macaco Totó estava fazendo com o grilo de Galá é dizer que ele era o mais inteligente e que os grilos não tinham inteligência nenhuma por eles serem pequenos. Mas, na verdade, aprender o que ele não sabia, o macaco Totó, era ele não sabia perder. Então, aprender a perder é tão importante quanto ganhar. Por quê? Você vai entender que você está participando, sim, daquele jogo, daquela brincadeira. Você está participando, que mesmo que você não ganhe, você teve seu papel importante e que muito mais importante do que ganhar é você ter o gosto de ter participado de determinada brincadeira. Então, a lição que a gente tira desse início da história é isso, que é melhor a gente, às vezes, perder em uma brincadeira, em um jogo, mas ter participado, ter tido uma importância nesse jogo, nessa brincadeira. Isso é o mais legal. Não é que ganhar seja mais legal. E era justamente isso que o macaco Totó estava querendo fazer, mostrando para o grilo, de uma forma errada, que ele era o mais inteligente, que ele era o melhor. Continuando aqui. Mas o Digalá disse que os grilos também eram espertos. Porém, o macaco Totó interrompeu o grilo, dizendo que os cérebros dos macacos eram maiores. Nessa hora, o grilo Digalá ficou pensando, ué, mas se for assim, os elefantes têm um cérebro grande, o hipopótamo também tem um cérebro grande, eles são grandes, então eles têm um cérebro maior que o seu. Quer dizer que se fosse pelo tamanho do cérebro, que os grilos tinham um cérebro menor, como o macaco Totó falou, o grilo de Galá quis dizer assim, então o elefante é mais inteligente que você, o hipopótamo é mais inteligente que você, sendo que a gente sabe que não funciona assim, né, gente? A inteligência você pode ter, na escola da inteligência, você pode ser ali um personagem, uma formiga, que você tem a sua inteligência. Assim na nossa vida.
em sala de aula, na nossa convivência com família, todos nós temos uma devida importância, todos nós carregamos dentro da gente aqui a nossa própria inteligência. E o macaco Totó, então, ficou provocando o grilo de Galá, que acabou caindo na provocação dele. De Galá gostava muito de ler. E ele respondeu com inteligência, né? Se formos medir nossa inteligência pelo tamanho do cérebro, os elefantes e os hipopótamos e os rinocerontes são mais inteligentes que nós, né? Que foi o que o grilo quis dizer. O macaco Totó, porém, continuou provocando. E falou bem assim: os da minha espécie, os macacos prego, fazem ui, ui, mas vocês, grilinhos, coitados, são tão desafinados que nem sabem cantar. Diga lá, então, perdeu a paciência e a disputa esquentou. Um começou a provocar o outro. Totó continuou dizendo que os grilos mal sabiam cantar, e o grilo de Galá revidou falando que os macacos nem sequer sabiam dar risadas. E aí, nessa hora, o que aconteceu? O professor Corujão, vendo aquela disputa, ele estava em cima de uma árvore e olhou, ficou triste e pensou: eu tenho que fazer os meus alunos saberem usar a inteligência de uma maneira saudável. Não adianta você achar que você é inteligente, como um macaco totó, e você diminuir o outro. Você dizer que o outro não sabe de nada. Por exemplo, o seu desenho é feio, o meu desenho eu desenho melhor do que você. Não é? Porque você vai estar magoando a pessoa, e aí aquela brincadeira ou aquela atividade que você está fazendo, ela vai perder a graça. Você pode até achar que você está sendo legal, fazendo aquela provocação, fazendo uma brincadeira de mau gosto, mas na verdade você não está. Você está diminuindo o seu colega. Se você está diminuindo o seu colega, você não está usando a inteligência de forma saudável. E aí o professor Corujão desceu de onde ele estava, voou até os dois e ele explicou: o que vale mais, caros alunos, disputar quem é o melhor ou ter a consciência tranquila por fazer o melhor que conseguiu? Quer dizer, aqui o importante é você participar. Ele está querendo dizer para o macaco e para o grilo que o importante é participar, é mais importante participar do que ter a consciência tranquila, né? E fazer o melhor que você consegue do que essa história. Eu sou melhor que você e eu preciso ganhar, e eu vou ganhar. Ganhar é importante, mas mais importante é você respeitar o próximo. O macaco Totó diz, o macaco Totó e o grilo de Galá pensaram e responderam juntos. Cada um ter a consciência tranquila por ter feito o melhor que conseguiu. O professor Corujão perguntou: vocês têm procurado dar o melhor de si mesmo ou estão sempre querendo ser o melhor que os outros? Os dois alunos refletiram e perceberam que estavam apenas agredindo um ao outro e que não iriam ganhar nada agindo assim. Totó continuou intrigado com uma coisa e fez uma pergunta ao professor: mas, professor, não é bom ser sempre o primeiro? Ser sempre o melhor? E sabiamente o professor Corujão respondeu: a floresta viva está sendo destruída porque alguns animais só pensam em ganhar e estar acima dos outros. A inveja está nos matando. Totó e Digalá perguntaram ao mesmo tempo: a inveja? O que é isso, professor? O professor Corujão então responde: inveja é quando torcemos pelo fracasso dos outros, quando o sucesso dos outros nos incomoda. Quer dizer,
Se o meu colega está ganhando, se eu estou vendo que ele está se sobressaindo, se ele está se destacando de uma maneira positiva, e eu ficar chateado, o sucesso do meu amigo está me incomodando. Se está me incomodando, eu estou tendo um sentimento negativo, um sentimento ruim, que precisamos trabalhar para que isso não aconteça, que é a inveja. Foi isso que o professor Corujão quis dizer. O macaco Totó e o grilo de Galá se entenderam depois dessa conversa com o professor Corujão e a amizade entre eles cresceu. E quando precisavam disputar em uma brincadeira, era de forma inteligente, sem precisar agredir o outro. Que esse é o objetivo de um jogo, de uma brincadeira, não é? Não você brigar, apelar com o seu colega, querer discutir, até mesmo um exemplo, um jogo de futebol, certo? O melhor é você ter aquele cuidado, aquele respeito. O jogo fica muito mais prazeroso dessa forma. E foi essa mensagem que o professor Corujão quis passar para o grilo e para o macaco Totó. Então vamos refletir com algumas perguntas. Por que será que as pessoas sentem a necessidade de provocar os outros? E o que nos leva a aceitar essas provocações? E algumas pessoas provocam as outras, né? Alguns colegas vão provocar uns aos outros como uma coisa desafiadora. Mas o desafio, ele não pode ser dessa forma. E por que que a gente às vezes cai nessa provocação? Eu falo a gente porque isso acontece com adulto, acontece comigo. Eu não estou procurando cuidar da minha autoestima. Saber que mesmo o outro ali me provocando, eu sei o meu valor. Eu sei que ele está me provocando, falando, por exemplo, eu não sei jogar, que eu sou ruim naquele jogo, mas na verdade eu sei que eu sou capaz. E a gente tem que ter isso dentro da gente com a nossa autoestima. Você sabe que você consegue, você sabe que você é bom naquilo. Então, se o seu colega for te provocar, você não vai ligar, porque você sabe que você é bom naquilo. E por que que a gente cai nessas provocações? Porque justamente por isso, porque a gente não olha para dentro de si e vê assim, eu sou bom nisso sim, e eu vou fazer o melhor. Outra pergunta. Pensar antes de agir e reagir é importante? Claro que é, né, gente? Se você pensa antes de agir e reagir, você evita, por exemplo, de entrar numa briga como aconteceu com o macaco Totó e o grilo de Galar. Aprender a se colocar no lugar do outro é importante? Por que que é importante? É importante, terceiro ano, Geia, você se colocar no lugar do outro, você se importar com o outro. Porque você começa a pensar assim, você no meio de, você no meio de um jogo, de uma brincadeira, seja futebol, seja uma queimada, você machucou aquele colega, você poderia ter evitado aquilo. Você fez um exemplo, certo? Você fez aquele seu colega cair, você ficou rindo daquele seu colega e automaticamente os outros colegas da turma também ficaram rindo, né? E aí você não se colocou no lugar do outro. Por que que é importante? Será que se você se colocasse no lugar daquele seu colega, você gostaria que acontecesse aquilo com você? Você gostaria que seus outros colegas ficassem rindo de você? Não, né? Por isso que é importante você se colocar no lugar do outro. Como podemos aprender a proteger a nossa emoção diante de uma agressão verbal? É uma aprendizagem importante?
Por quê? A gente pode aprender a proteger a nossa emoção com agressão, justamente o que eu falei, né, naquela outra pergunta. Melhorando a nossa autoestima, sabendo que nós somos capazes e não ligando para a provocação do colega. Quando a gente faz isso, além da gente estar agindo trabalhando a inteligência de uma maneira saudável, estamos sendo inteligentes e não estamos, como eu posso dizer, você não está dando aquele gosto para o colega de saber que você se sentiu ofendido. Ele vai perceber o seguinte: eu não estou conseguindo provocar meu colega, eu estou. Ele vai parar de provocar, né? Você, porque está vendo que aquilo não está tendo resultado. O objetivo dele é te provocar e ele não está conseguindo. Então, essa mensagem de aprendizagem é importante? Claro que é. Esses exemplos de histórias do livro da Escola da Inteligência, do que a gente vê, né, na Escola da Inteligência, esses exemplos eles são ótimos para a nossa própria vida. Existem os personagens que eles são exemplos e tudo que acontece ali, a gente pode prestar atenção que são exemplos para a nossa vida, tanto para vocês alunos, como para eu, professora Carol, né, no aprendizado da minha vida, certo? Então, a professora quer dizer para vocês que a gente vai exercitar isso, certo? Gostaria muito que vocês lembrassem de alguma situação que aconteceu, ou aqui na escola, ou no seu dia a dia, brincando com seus colegas, com algum primo, algum amigo, se aconteceu alguma situação dessa com você, ou de você ser provocado por alguém e você não ter tido controle, ou você mesmo provocar o outro. Essas duas situações, certo? A gente se vê em breve. Deixo aqui essa mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Entrar assim na videoaula gravada é diferente de ao vivo, né? Que a gente não está se vendo assim, a gente não se vê ao vivo, mas eu quero deixar aqui o meu abraço, um coração assim cheio de amor para vocês e que a minha vontade realmente é que a gente aprenda com esses exemplos, né, que vem na Escola da Inteligência, dessas histórias, certo? Na próxima aula teremos outra história legal também para a gente trabalhar, certo? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Beijo, amores!